A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao EBDS, Escola Bíblica Dominical Subsídio. Bom, hoje eu quero trazer um assunto para vocês concernente à crítica textual. Guarde bem esse nome, crítica textual, tá certo? Nós vamos ver o que é a crítica textual e para que ela serve. Ok? Então, para começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, eu quero fazer uma introdução lendo 3 passagens das Escrituras. A primeira passagem das Escrituras você acompanha aqui no quadro do lado, vai estar aí e vamos fazer a leitura, ok? Bom, diz assim: título: Filipe e o eunuco. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes, porventura, o que está lendo? Ele respondeu: Pois como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como a ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ok? Vamos para outro texto. A perseverança na doutrina sã, ou na sã doutrina. 2 Timóteo 3:16 a 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ok? Vamos para o próximo texto. Jesus vem, Apocalipse 22, de 18 a 19. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Então vamos lá. No primeiro texto, o eunuco estava precisando de alguém para entender o que ele estava lendo. No segundo texto, o texto vai nos dizer que toda a escritura foi inspirada por Deus. Ok? Repetindo, no primeiro texto, havia alguém, ou seja, o eunuco, precisando de outro alguém que lhe ensinasse a respeito daquilo que estava escrito. No segundo texto, a escritura vai dizer que tudo que foi escrito foi inspirado por Deus. E agora aqui, no texto de Apocalipse, nós estamos vendo que as escrituras dizem que não podemos acrescentar nem tirar, ok? Então a pergunta é: o que nós temos em mãos? O que nós temos em mãos, o livro que você tem em mãos, chamado de Bíblia, é digna de ser chamado a palavra de Deus ou não? Aliás, este livro é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Eis a questão. Claro que essa pequena introdução há
algumas nuances aqui que deveria ser tratada. Mas de antemão já digo, não vou tratar. Eu quero trazer para você aqui o que é crítica textual, tá certo? E qual a finalidade dela, beleza? Então vamos ler um pouquinho para que você tenha um conhecimento aí, pelo menos um start, né? Do que é crítica textual, tá certo? E aonde vai parar essas indagações, né? Às vezes a gente quer saber só de mensagens de autoajuda e bam, por aí afora vai, mas às vezes também é bom a gente ter um momento mais, vamos dizer assim, intelectual da palavra, tá certo? Sobre um de vários assuntos, esse que é chamado de crítica textual. Eu não vou entrar em pormenores, eu não vou trazer nada condensado, tá certo? Eu não vou trazer nada exaustivo, eu vou apenas ler 3 pequenas partes de 3 artigos, aliás, 2 artigos em um livro, vou dar aí os autores desses artigos e desse livro, e daí para frente você tira suas conclusões, vai fazer a sua pesquisa, tá certo? Eu poderia falar com minhas próprias palavras, como tem muita gente aí no YouTube, aí trazendo assuntos temáticos a respeito de crítica textual. Gente com muito mais gabarito e muito mais capacitado, né, do que eu. Mas como eu não quero falar só com as minhas palavras porque eu posso errar e falhar, né? Eu quero ler esses 3 partes desses artigos. 2 artigos e um livro. E aí você quiser acompanhar aqui no mural, você acompanha e daí para frente você faz suas pesquisas, tá certo? Vamos lá então para o primeiro artigo aí, tá certo? Então o primeiro artigo vai nos dizer o seguinte. Esse artigo aqui é de Gabriel, né? Tá aqui Gabriel Figueiras, ele é escritor e autor desse blog Bíblia se Ensina, e aí ele escreveu algumas coisas. É um artigo vasto, eu não vou entrar, não vou ler tudo, vou ler um pequeno trecho rapidamente, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, tá certo? Mas alguma coisinha só para dar um start no raciocínio. Então aqui, por exemplo, tem um título. Primeiro de tudo, você precisa saber mais sobre os manuscritos bíblicos originais e suas cópias. Manuscritos bíblicos originais e suas cópias. Será que existem os originais? Sim ou não? E o que nós temos em mãos? É uma cópia ou é original? Vamos ler para a gente saber, beleza? Então vamos lá. A palavra Bíblia vem do grego biblion, né, que significa livro ou coleção de livros. Já a palavra manuscrito vem do latim manu ou mão e scriptum, escrito, ou seja, escrito à mão. Manuscrito bíblico variam grandemente em tamanho, indo desde pequeníssimos rolos de pergaminho contendo versos das escrituras judaicas, como o tefilim, até grandes códices poliglotas, ou seja, grandes códices com 2 línguas, né, contendo tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. O Antigo Testamento é o Tanakh e o Novo Testamento é o Brit Hadashah. Assim como textos também não canônicos, tá certo? E aí ele bota aqui a fonte, que ele encontrou isso aqui foi na Wikipédia. E aí vamos lá. Existem 2 grupos de manuscritos bíblicos do Novo Testamento que você, que eu, que nós precisamos conhecer, ou precisamos entender que existe, pelo menos. Um grupo de manuscritos chamado de texto majoritário, também chamado de textos bizantinos ou texto recebido. Do grego, texto receptus. São poucos os diferenciais entre estes. Representam mais de 90% dos mais de 5.000 manuscritos bíblicos do Novo Testamento grego. Então presta atenção, nós temos mais de 5.000 manuscritos
do Novo Testamento grego. E esses 5.000 são cópias, mais de 5.000 cópias. Ou seja, eu acredito que mais precisamente 5.000, alguns chegam a dizer 5.500 cópias. Então, 90% desses escritos são tidos como texto majoritário, ou texto bizantino, ou texto recebido. Né? 90% desses textos. Os outros restantes, como ele vai dizer aqui, ó, né? Outros cerca de 5% são representados pelos textos chamados alexandrinos, da Alexandria do Egito, ou ainda textos críticos ou minoritários, que são os mais antigos. Veremos mais informações abaixo. Então, os outros 5% representam os textos mais antigos. E esses textos mais antigos são chamados de textos críticos ou minoritários, porque são os menores, as menores cópias, as menores quantidades de cópias. Então nós temos praticamente 5.500 cópias das cópias dos manuscritos do texto bizantino, certo? O texto recebido. E temos aproximadamente 5% dos textos mais antigos. Nós vamos ver aqui para baixo que data do século 2, 3 e 4. Vamos ler mais um pouquinho então, vamos lá. Os manuscritos dos textos recebidos, que representa mais 90%, né? Tratam, por isso são chamados de textos majoritários, tratam-se de uma série de impressões em grego do Novo Testamento que serviram como base para algumas traduções da Bíblia durante o século 16 e 19. Alguns outros manuscritos dos textos recebidos são datados também do século 8 até o século 14 depois de Cristo. Enquanto que os manuscritos do texto crítico, ou texto eclético, ou texto minoritário, são mais antigos, datados do século 2, 3 e 4 depois de Cristo. E possui 4 grandes códices. Eu não vou entrar nesse assunto de códices aqui agora, tá certo? Que serviam de base para algumas traduções da Bíblia que temos hoje em dia e que você, mais adiante, vai ver aqui. Só que eu não vou ler tudo, né? Então, vou ler só mais um pouquinho. Vamos lá. Acredito que só mais essa página. O grande questionamento por trás desses dois grupos de manuscritos é: quais seriam os manuscritos mais próximos do Novo Testamento original grego? Os mais antigos, ou seja, o texto crítico, ou os que existem em maior quantidade, ou seja, o texto recebido. Então nós temos o texto crítico e o texto recebido. Texto bizantino, né? E o texto minoritário, que é o texto assírico, né? Siríaco, texto siríaco, né? Não é tão fácil chegar, ele diz aqui, a uma conclusão para responder, uma conclusão fácil, né? Para responder essa pergunta. Porém, podemos comparar o conteúdo das traduções da Bíblia que temos hoje em dia, que são baseadas nesses dois grupos de manuscritos, e chegar à nossa própria conclusão. Bom, vocês viram aí que eu postei um vídeo de um pastor batista, onde ele falava sobre a crítica textual, sobre os manuscritos, sobre a tradução dos manuscritos, e ele chegou ao ponto de condenar, né, a versão atualizada de Almeida. Ele disse que aquela versão não tem nada de Almeida e é uma versão diabólica. Eu não sou tão capacitado para me posicionar dessa forma. Talvez ele seja. E pelo que eu vi da biografia dele, ele é uma pessoa muito bem capacitada. E ele pode ter esse posicionamento mais firme, né? Eu ainda não estou preparado para ter esse tipo de posicionamento. Chegar ao ponto de dizer que uma tradução ela é terrivelmente diabólica. Mas enfim, outra coisa que ele afirmou lá naquele vídeo que eu mostrei para você, que está na página do Facebook, é que ele afirma que a versão Almeida Corrigida Fiel é aquela que volta aos moldes, né,
exatamente desse texto recepto, ou seja, do texto majoritário, do conjunto de textos, daqueles 5.500 manuscritos, aquelas 5.500 cópias, mais de 90%, né, são datadas do século 8, 9, 10 para frente. Ele chega a dizer que a revista corrigida fiel, ela faz parte desse bloco, né, de cópias. Então, você tem duas grandes explicações. Uma que alguns textos fazem parte desse texto crítico, que é 2, 3 e 4, e alguns textos não, algumas bíblias que faz parte do texto majoritário e algumas bíblias que faz parte do texto minoritário. E aí tem aqui alguns exemplos, né, como King James, ARC, que é a revista Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, Nova Versão Internacional, nova tradução linguagem de hoje e por aí afora vai. Então, o texto que você tem em mãos, é um texto original ou é uma cópia dos originais? E se é uma cópia da maior quantidade de cópia ou é uma cópia da menor quantidade de cópia? E aí a grande questão é, essa que tem poucas cópias, elas têm poucas porque são ruins, não foram, né, sucessivamente copiados, ou são bons e por isso foram escondidas e por isso não temos muitas cópias. De contrapartida, nós temos o texto majoritário, que é o texto recepto, o texto alexandrino. Tem muitas cópias. Porque tem muitas cópias, né, é um texto mais confiável ou não? Bom, então são questões que você precisa buscar conhecimento para você entender de fato que tipo de texto você tem em mãos e se é ou não confiável para a sua prática de fé, tá certo? Vou dar um pequeno exemplo aqui. No texto minoritário, esse texto eclético ou texto crítico, que ele vem baseado na teoria de Westcott e Hurst, eu não vou falar sobre esses dois autores agora, mas quem faz um exame mais acurado e constrói uma cópia, né, mais fidedigna a esses mais antigos, é o Nestle Aland. Então eu não vou entrar nesses nomes agora, não vou entrar nesses pormenores e identificar essas pessoas agora. Mas nós temos aí algumas pessoas que estão defendendo o texto mais antigo e outras pessoas que defendem o texto mais próximo de nós aqui, ou seja, do século 8, 9, 10 para cá, tá certo? Então, tem um grupo que defende o texto crítico, tem um grupo que defende o texto alexandrino. E aí você precisa entender qual é o grupo, em que grupo você se encontra. Porque você pode ter uma escritura que não condiz com os originais. Você pode ter uma escritura que ela pode estar deturpada. Lembra o texto que eu li aí de Apocalipse? Quem acrescentar ou quem tirar, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Será que é mesmo? Né? Como ler se não há ninguém que me explique? Então como que você vai entender se de fato isso aqui é um texto original, se não é, se é uma cópia do original, se é uma cópia alterada, se não há quem te explique? Ora, eu aqui estou, na minha simplicidade, dando apenas um pontapé inicial, tá certo? Então você vai buscar informações, vai para a biblioteca, adquire livros, compre livros sobre crítica textual, sobre interpretação do texto, para que você possa fundamentar, né, a sua fé, a sua crença, enfim, por aí fora vai. Mas já me prolonguei demais, né, eu falo demais, e eu queria me ater aqui a mais duas leituras, tá certo? Vou ler mais um artigo
e mais um livro. Deixa eu ler o livro primeiro e depois eu leio o artigo, tá certo? E aí a gente encerra o vídeo. Vamos lá então. Ó, então vamos aqui. Então, aqui é um livro. É um livro e eu vou mostrar para você aqui de quem é. Paroski. Ele vai falar sobre crítica textual do Novo Testamento, é o Wilson Paroski. Eu não quis botar aqui um trechinho do vídeo, do Vejam Só, do Cocarelli lá, porque ia gastar muito tempo e tal, eu ia ter que editar o vídeo e tal. Mas o Cocarelli diz, o web Cocarelli diz que esse cara aqui, o Wilson Paroski, ele é um dos maiores, doutores, vamos dizer assim, né? Sobre crítica textual, né? Uma das celebridades aí, né? Sobre crítica, falando sobre crítica textual, tá certo? Ele é um dos maiores. Junto de Wilbur Pickering. Esse vídeo que eu já postei aí na minha página do Face, o Wilbur Pickering. Né? Então os dois estão equiparados. E aí, além disso, né? Ainda tem outro ainda, que é um dos maiores ainda, que tá aí na mídia, que agora me fugiu o nome dele, mas eu posso lembrar o nome dele facilmente aqui. Quer ver? Deixa eu abrir esse artigo aqui, que eu vou lembrar o nome dele aqui agora. Você quer ver só? Espera só um minuto que eu lembro o nome dele aqui agora. Pronto, tá aqui, ó. Daniel Wallace. É outro também doutor, né? Então vamos voltar lá. Então nós temos aí Daniel Wallace, Wilbur Pickering e Wilson Paroski. E vários outros, tá certo? Ok, vamos lá, introdução. Então vamos ler um pouquinho sobre crítica textual, tá certo? A ciência que procura estabelecer o texto original de um trabalho escrito cujo autógrafo não mais exista, ou seja, cujo original não existe mais, é denominada de crítica textual, ou seja, o trabalho de examinar o que está escrito sem que o original exista. Esse trabalho se chama crítica textual, conhecida nos meios seculares por edótica. Sua aplicação não se restringe ao Novo Testamento, sendo intensível a qualquer peça de literatura cujo texto original tenha sido eventualmente alterado no processo de cópia e recópia, sobretudo antes da invenção da imprensa no século XV. Por sinal, os princípios metodológicos são basicamente os mesmos, exceto, obviamente, aqueles relacionados a características e circunstâncias particulares, se bem que tais exceções muitas vezes podem assumir um papel determinante. Quanto ao material com que trabalham os críticos textuais, este inclui, no caso específico do Novo Testamento, não somente as cópias manuscritas dos livros apostólicos na língua original, o grego, mas também antigas versões, bem como citações de passagens bíblicas de antigos escritores. A prática da crítica textual, portanto, exige um conhecimento específico dos diferentes manuscritos e das respectivas famílias textuais, conhecimento da paleografia grega e do cânon crítico, além do vocabulário e da teologia do autor, cujo livro se examina. Só assim serão exequíveis a reconstituição da história do texto sagrado da forma mais completa possível e a consequente edição de um texto que busque refletir com exatidão os termos do original. Visto ser necessário o estabelecimento de um texto confiável antes de passar a outros estudos, a crítica textual costumava ser chamada de baixa crítica, como que a representar os níveis primários na estrutura do estudo crítico, em contraposição à autocrítica, que estuda os problemas da composição, incluindo-se, por exemplo, o autor, a data, o lugar e as circunstâncias em que foi escrito o material em questão. As expressões baixa crítica e alta crítica, porém, têm dado margem a objeções por parecerem indicar diferentes graus de importância.
Em vista disso, em tempos recentes, têm sido substituídas, então, respectivamente, pelas expressões crítica textual e crítica histórica, que melhor descreve a natureza e os objetivos de ambas as ciências. Talvez convenha destacar ainda que a crítica bíblica, tal como incluindo-se a textual e mesmo a histórica, não significa propriamente essa ou aquela opinião, nem representa esse ou aquele grupo de opiniões formuladas em relação à palavra de Deus. Significa, outro sim, um temperamento, uma atitude ou disposição intelectual que se move na direção da verdade desconhecida, mas conhecível, com respeito e devoção e livre de preconceitos ou pressuposições estranhas às escrituras sagradas. Isso não significa, todavia, que tenha sido sempre assim. Grandes abusos já foram cometidos por muitos dos que se enganjam nesse tipo de trabalho, por estarem repletos de ideias pré-concebidas contra o cristianismo tradicional e seu conteúdo teológico. A crítica bíblica, porém, quando devidamente aplicada, está a serviço da fé, com o objetivo de descobrir, tanto quanto possível, seus fundamentos racionais e verdadeiros, e assim fazê-los passar de presunções religiosas a certezas científicas. Ok? Então, a crítica textual, resumindo toda essa leitura, a crítica textual serve com uma devoção e respeito e temor à palavra de Deus, serve para nos dar uma certeza mais acurada daquilo que foi escrito pelos apóstolos. E aí a gente foge de presunções religiosas e adentramos em certezas científicas. Científicas por quê? Porque foram pesquisadas, investigadas acuradamente a respeito do documento que foi escrito. Tá certo? Não é que nós estamos buscando material científico ou provas científicas, nada disso. Nós estamos... A crítica textual busca saber se o que está escrito de fato reflete os originais. O que está escrito foi de fato escrito pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou mesmo as cartas paulinas, ou mesmo o livro de Apocalipse, foram de fato realmente escritos por ele. E se for, o que foi escrito? Exatamente tudo que nós temos hoje? Ou foi acrescentado alguma coisa, ou foi omitido alguma coisa, né? Um exemplo, por exemplo, clássico, né, de questionamento, que é no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 9, né? Esse relato aqui do 9 até o 16, até o até o versículo 20, alguns dizem que não consta nos mais antigos, que foi adaptado, que foi colocado posteriormente, não, que já estava, que não estava meio apagado, mas enfim, alguns aceitam a partir do verso 9, outros não aceitam. Algumas Bíblias têm, outras Bíblias não têm. Então, algumas Bíblias trazem entre parênteses, dizendo que isso aqui não consta nos mais novos, nas cópias mais novas, mas consta nos mais antigos. Se consta nos mais antigos, não consta nos mais novos, por que disso? Então, enfim, há um grande questionamento aí, tá certo? Essa é uma das coisas, uma das grandes coisas, mas não vou entrar nesse assunto. Deixa eu acabar de ler aqui sobre o que é crítica textual. Então, eu disse para você que para que serve. Então, vamos ver aqui uma pequena definição de crítica. Então, crítica textual pode ser definida como a disciplina que procura restaurar o texto original de um documento que foi alterado no processo de cópia e recópia. Sabemos que o mesmo com os métodos modernos de impressão, onde revisões e leitura de provas reduzem ao mínimo os erros. Este frequentemente aparece. Antes da invenção da imprensa, quando qualquer cópia de um documento tinha que ser feita à mão,
os erros eram muito mais comuns. Quando existe, por exemplo, o autógrafo, que eu já disse que o autógrafo significa o original, torna-se fácil a correção comparando-se a cópia ou cópias com o original. Contudo, sabemos que os autógrafos bíblicos, ou seja, os originais bíblicos, não mais existem e também que as cópias diferem entre si em muitos pormenores. A crítica textual é uma disciplina bastante antiga, pois a história nos relata que em 274 a.C., Zenódato de Éfeso fez uma comparação de muitos manuscritos da Ilíada e da Odisseia com a finalidade de restaurar o texto original desses escritos. Orígenes de Alexandria começou um estudo crítico de todo o Velho Testamento em hebraico e diversas traduções gregas. Sua monumental obra foi a Expla. Eu também não vou falar aqui nesse vídeo sobre a Expla. Foi durante muitos anos consultada por intelectuais da patrística, ou seja, os primeiros pais da igreja, na biblioteca de Cesareia, até sua destruição no 7º século pelas hordas islâmicas. Então você percebe que há muita história, há muita informação, né, a respeito das traduções, a respeito das escrituras. Né? Só o fato da gente ter dois blocos distintos já deveria nos chamar a atenção para nós investigarmos. Olha, tem um bloco de escritura que é pouquinha coisa. Eu não sei exatamente quantos, né, mas 4 grandes códices nós temos. E eu li lá para você. E aí data do século 2, 3 e 4. E temos o maior bloco, que é mais de 5.500 cópias, né? Que já data do século 8, 9, 10, daí para frente. Ou seja, só o fato de ter 2 blocos distintos de Novo Testamento grego já deveria nos aguçar a curiosidade para uma maior investigação, tá certo? Um forte abraço a todos, Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!